Olá, esse vídeo é a apresentação do nosso trabalho interdisciplinar do segundo semestre do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Vamos explorar nele as ligações entre os temas clima, ambiente e sociedade dentro do escopo do nosso curso de graduação. Nos encontramos em um ponto único na história da humanidade, visto que a tecnologia e avanços científicos colocaram pela primeira vez a maior parte do conhecimento acumulado por nossa espécie na mão da maioria de nós. Junto com esse poder, chega um progresso tecnológico que ocorre em uma velocidade também nunca antes vista. Mas chegam também novos desafios, que talvez só possam ser solucionados com essas novas ferramentas que estão em nossas mãos. As mudanças climáticas, cujos efeitos, devido ao efeito estufa, vêm sendo notados e investigados por cientistas nos últimos 30 anos, continuam ocorrendo e ganhando momento, devido àqueles que buscam lucro simples e fácil, tentam transformar um fato científico em questão de opinião política. Levando essas opiniões em conta, vamos tratar um pouco de algumas questões que baseiam nosso projeto e que mostram sua razão de ser. Atualmente, 97% dos cientistas climáticos concordam que a mudança climática atualmente em curso no mundo é causada pelo aumento do gás dióxido de carbono presente na atmosfera. Qualquer tentativa de desacreditar esse fato é claramente política ou mal intencionada. Há diversas evidências para o fato, como, por exemplo, o aumento de 1 grau na temperatura média global, aumento das temperaturas do oceano e diminuição de geleiras por todo o mundo. O gráfico nesse slide é retirado do site da NASA e mostra o aumento expressivo do volume de dióxido de carbono na atmosfera, sendo que esse é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. Com o aumento dos problemas ambientais, tem havido também uma crescente preocupação pública com o meio ambiente. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente na ocasião dos 20 anos da Eco 92 acompanhou a evolução da opinião pública desde 92 até o ano de 2012 e mediu as diferenças nas opiniões sobre o meio ambiente. Essa pesquisa, vamos ver um trecho aqui, mostra o aumento da preocupação com desmatamento de florestas, poluição de rio e na maioria dos temas. É importante também notar a diminuição expressiva daqueles que não sabiam ou não opinaram, de 47% em 1992 até 10% apenas em 2012. Outra tendência interessante que essa mesma pesquisa notou foi o aumento da noção de quem é responsável por solucionar os problemas. Houve um aumento generalizado em todos os órgãos do governo, mas muito interessante também o aumento de 7% nos que disseram que cabe a cada um de nós solucionar esse problema. Um dos fatores sociais que guiam esse trabalho é a valorização do movimento maker e do faça você mesmo. É interessante pensar que o movimento maker, enquanto vendido como uma grande novidade, ele é uma renovação do que as gerações anteriores chamavam de faça você mesmo. Era muito comum nos anos 80 que marceneiros e mecânicos amadores passassem o final de semana trabalhando em algum projeto. Mas o século XXI trouxe esses hobbies a um novo patamar. Com o meio de informações na internet, tornou-se fácil ter acesso a informações sobre como fazer as mais diversas atividades. Isso começou a influenciar um surto de atividades criativas, mais ou menos manuais, sendo tomadas como hobbies e, eventualmente, até como trabalhos profissionais. Reality shows, hoje em dia, mostram competições entre artistas, cozinheiros, ferreiros, cervejeiros e mesmo criadores de efeitos especiais para filmes. Pode-se dizer que há uma nova glamorização do ato de criar algo com as próprias mãos. O filósofo francês Gilles Lipovetsky examina o que ele chama de hipermodernidade, o período que vivemos agora, e em grande parte explica alguns desses componentes do movimento maker. Lipovetsky destaca que a valorização do passado é uma das grandes diferenças entre o período atual e a modernidade, quando o passado era descartado como inútil. Essa valorização de conhecimentos mais tradicionais
e manuais pode, sem dúvida, ser enquadrado no que o autor chama de obsessão mnêmica. Outro fator que o mesmo autor levanta, que mostra o movimento maker como uma grande expressão da época pós-moderna, é o quanto ele é, de certa maneira, uma expressão máxima do individualismo e da personalização. Individualiza-se o tempo livre com atividades que têm uma expressão única do indivíduo. Reforçam essa personalidade e, ao final do projeto, há um produto completamente personalizado, único, por ter sido feito para o usuário por ele próprio. Mas se, por um lado, a valorização do ato de criar e de fazer algo com as próprias mãos tem um componente antigo, por outro, não podemos negar que outro componente essencial do movimento maker é a alta tecnologia, com barateamento de sistemas de fabricação caseira e acesso amplo a equipamentos como impressoras 3D, cortadoras laser, uma infinidade de placas microcontroladoras para automação, surge uma possibilidade de se criar praticamente qualquer coisa, bastando curiosidade, força de vontade e o conhecimento, que é facilmente acessível graças à internet. Partindo deste contexto, entre movimento maker, problemas ambientais e maior preocupação com o meio ambiente, nós podemos chegar a alguns pontos de contato entre essas situações. Há duas grandes ligações entre a cultura maker e sustentabilidade. O primeiro é o costume de reutilização e reciclagem de materiais. Para o maker, uma pilha de lixo tecnológico ou retalho de materiais é quase como uma loja. Além disso, investindo tempo e criatividade, é possível criar soluções simples para problemas que afetam o meio ambiente e, como por exemplo, o uso excessivo de recursos como água ou eletricidade. Mas se mundialmente o movimento maker floresce, no Brasil ainda temos alguns sérios obstáculos para que ele seja adotado pela grande população. Como foi falado antes, a noção de que é fácil encontrar projetos na internet para fazer qualquer coisa é uma parte essencial desse movimento maker. Só que quando chegamos na internet para buscar projetos em português, acessíveis ao nosso público, eles são muito mais limitados. Podemos ver aqui o que acontece nesse slide quando buscamos por projetos maker ou projetos sustentáveis. Os resultados em inglês são muito mais numerosos. No caso de projetos maker, por exemplo, em português temos apenas 870 resultados, o que é muito pouco. E o fato de os projetos não estarem disponíveis em português é um grande obstáculo. Encontramos essa pesquisa do ano de 2013 e que na população brasileira entre 18 e 24 anos, apenas 10% afirmam possuir algum conhecimento de inglês. E lembramos que o fato de afirmar não quer dizer que as pessoas realmente sejam fluentes, quer dizer que elas têm algum conhecimento que, na maioria dos casos, não passa de um muito básico. Partindo então desse contexto dos problemas apontados, decidimos criar o site e aplicativo Maker Sustentável, cujo objetivo é criar um repositório de projetos Maker voltados para a sustentabilidade, que sejam de baixo custo e não exijam alto grau de especialização para execução, para que eles possam, assim, ser implementados nos mais diversos locais. O site segue o padrão de sites internacionais voltados para o movimento Maker, permitindo que usuários possam postar seus projetos, compartilhando ideias e mostrando seus trabalhos para os outros, o que permite até mesmo melhoria nos projetos. Essa é uma das grandes inspirações para o site, que é o site da revista Make, que é uma das grandes porta-vozes do movimento. O outro site que acabou de aparecer é um site instructables.com, que acaba tendo projetos dos mais variados, desde artesanato
até projetos de automação mais complexos. Mas por que criar um site? Quando iniciamos as discussões para pensar em como poderíamos criar um projeto para atingir nossa comunidade positivamente com os temas de sustentabilidade e usando nossas habilidades, logo ficou claro que seria possível criar um impacto muito maior se não nos restringíssemos a uma área geográfica específica. Estamos por isso em criar um site ou aplicativo que pudesse atingir as pessoas independente de classe social ou localização no país. Nosso objetivo é atingir pessoas dos mais variados backgrounds, desde entusiastas maker e estudantes em idade escolar, até pessoas que simplesmente querem economizar suas contas de água ou energia elétrica e estejam buscando projetos que podem possibilitar isso. Seguimos um layout simples e direto, que visa tornar o site mais acessível. A home traz projetos ou páginas destacadas em um grande slider, e abaixo separados por categorias. O menu no topo permite que o usuário se loguem ou que encontrem categorias que buscam diretamente. A ferramenta de pesquisa permite que o usuário encontre exatamente o que deseja com mais facilidade. Ao clicar no menu marcado pela palavra Projetos, o usuário vai navegar diretamente para a categoria desejada, chegando a uma página como essa. Inicialmente, o site contará com categorias como energias renováveis, reuso de água, economia de energia e automatização para sustentabilidade. Nessa página, vemos os projetos de uma categoria. Cada uma oferece a possibilidade de marcar como favorito, para que o usuário possa encontrar facilmente os projetos que acha interessante. Há também o número de visualizações, para que o usuário possa saber quais são mais visualizados. Ao clicar em um dos projetos, o usuário é levado até a página que apresenta o tutorial. Ele mostra o autor, já que a ideia do site é que os próprios usuários criem e enviem seus projetos, uma curta introdução do projeto e um slideshow com fotos do projeto terminado. A lista de passos serve como um menu, possibilitando que o usuário vá diretamente para o passo que quiser, caso não deseje ver o projeto inteiro. Imagens e pequenos vídeos ilustram passo a passo, junto com um texto explicativo. O site será baseado na plataforma WordPress, uma plataforma robusta e a mais utilizada entre sites que utilizam gerenciamento de conteúdo. O uso de uma plataforma já existente permite grande economia de tempo e recursos, por poder implementar mais rapidamente o projeto e aproveitar as vantagens de um software extensamente testado e melhorado por uma comunidade muito ativa. A plataforma já conta com um grande número de plugins que permitem a implementação do projeto, como por exemplo, gerenciamento de usuários no site, dar a possibilidade de usuários criarem conteúdo e postarem eles mesmos, melhoria de segurança da plataforma e possibilidade de monetização do site via anúncios. Segundo uma pesquisa de fevereiro deste ano, 60% dos sites que utilizam o gerenciamento de conteúdo são baseados em WordPress, um número que representa quase 30% de todos os sites da internet. Sendo baseado em WordPress, o site utilizará principalmente as linguagens PHP e HTML5 para a criação de conteúdo, MySQL para gerenciamento do banco de dados e JavaScript para interatividade, como no caso de algum slideshow ou animação que apareça na página.